Olá, meus irmãos, paz e graça. Na continuidade da nossa Lectio Divina semanal, nós temos uma preciosidade. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa leitura está em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer, e em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levantai e levai ao mestre de sala. E eles levaram. O mestre de sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho, e ele não sabia de onde vinha, mas sabia que estavam servindo. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre de sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Lectio Divina nessa semana nos convida a algo que eu não quero aqui apenas pontuar o milagre, mas eu quero adentrar em algo que é do nosso dia a dia, que é a intercessão. E aqui nós vimos a pessoa de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, adentrando na questão, tomando para si a questão, tomando para si, se apoderando, porque o intercessor, ele adentra no meio, ele une 2 extremidades, ele toma para si a questão, ele advoga. Então, a Lectio Divina essa semana nos chama a ser intercessor. E eu quero que você olhe ao seu redor e veja o quanto você pode advogar, tomar para si, adentrar no meio, interceder diante de Deus em diversas situações. Viva esta semana como um verdadeiro intercessor. Deus vai colocar na sua mão situações para você interceder. Você vai viver situações, você vai ver situações, você vai conhecer situações para você se colocar no meio, para você advogar. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós entendamos como Ele trabalha conosco. Veja, Jesus é o principal intercessor. Através da intercessão de Jesus acontece a minha. Eu só posso interceder porque eu intercedo na intercessão dele. Ou seja, por causa dele ter vindo ao mundo, por causa dele ter unido o céu e a terra, por causa dele ter se colocado no meio, por causa dele ter advogado ao meu favor, tomado para ele a minha causa, eu posso também agora ser intercessor. Eu posso agora adentrar e levar para ele, não é? Todas essas situações que a vida, que o Senhor vai permitir que eu viva. Então seja hoje um católico que não olha só para si, para o seu umbigo, mas tem um olhar para o outro, um olhar de Jesus, um olhar de Nossa Senhora. Veja, Maria, desde o momento da concepção, ela vai visitar a prima Isabel, ela se coloca no meio. Nossa Senhora tem um coração, uma alma intercessora.
ela se condói, ela toma para si, ela adentra no meio da questão. Por isso nós temos também uma advogada que intercede, que nos ajuda. Então, que nós possamos viver de forma intensa o que o Senhor nos pede durante a semana. E é muito importante a gente compreender isso, esse ministério, essa intencionalidade que deve estar encarnado em nós, que somos cristãos. E nós podemos colocar e anexar, vivenciar isso dentro dos monos que nós ensinamos, sacerdotal do serviço, aonde no altar do Senhor, na Eucaristia, você pode levar sua causa para a Eucaristia, para o altar do Senhor. Você pode tornar isso sagrado diante de Deus. Então, nós como os católicos temos instrumentos poderosos, meios poderosos, graças poderosas da intercessão. E o que vem no final chamar a nossa atenção está no versículo 11, quando diz: e foi o início dos sinais de Jesus. Veja, Jesus respondeu a um pedido da sua mãe que intercedeu e a água foi transformada em vinho. Ou seja, Jesus é aquele que transforma. E aí nós vamos contemplar a graça de quê? Do que os discípulos creram nele. Está lá no versículo 11. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória. Veja, a intercessão, ela manifesta a glória de Deus no sentido porque o Senhor vai operar, o Senhor vai agir. Então o intercessor é aquele que tem confiança, que o Senhor, Ele é amável, Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel e que Ele vai nos acolher e colher a nossa intercessão e nós vamos ver a sua glória. E o seu discípulo creram nele. Quantas experiências de conversão aconteceu através das intercessões de mães que clamaram pelos filhos, de intercessões de diversos níveis e tipos, e o testemunho dado converteu tantas e quantas pessoas no mundo afora. Então a sua intercessão pode converter pessoas, sim. A sua intercessão pode levar luz para os incrédulos, pode levar luz para aqueles que estão fechados em si, na escuridão. Você me entende? Deus te chama a revelar Jesus, porque o milagre também, ele acontece pela intercessão. Veja, nós vimos na liturgia dessa semana 4 amigos levando um paralítico e Jesus viu a intercessão daqueles paralíticos. Jesus, ele ficou alegre, elogiou a fé daqueles homens e curou o paralítico, perdoando o seu pecado. Então, Jesus, ele tem um coração voltado para a intercessão. Veja quando o centurião pediu pelo seu servo doente e Jesus lá estava de prontidão para corresponder a essa atitude de amor do centurião. Jesus foi tocado. Nós vamos ver N intercessões. A intercessão daquela mãe que tinha uma filha endemoniada, que clamou, que pediu e pediram que ela ficasse quieta. Ela foi clamando. E Jesus disse a ela: olha, não pode se dar o pão aos cachorros. E ela disse: olha, os cachorros comem as migalhas. E Jesus ficou impactado com a fé dela e concedeu a ela a graça da libertação da filha. Veja, são inúmeras intercessões. Aquela do pai do menino epilético, que do menino endemoniado, que disse: venha em socorro da minha falta de fé, mas mesmo assim ele não cansou de pedir e clamar. Então nós precisamos compreender esta graça da intercessão. Jesus, ele ama quem intercede com o coração,
porque é uma atitude de compaixão. Aqui que está o ponto. Aqui está o segredo do intercessor. Não é a intercessão pela intercessão, mas é o coração compungido, quebrantado, coração cheio de compaixão pelo outro que toca Jesus. Ou seja, você se torna de alguma forma semelhante a Jesus. Sabia disso, intercessor? Porque Jesus, ele se compadeceu e desceu do céu e veio ao nosso encontro. Então, todo aquele que se compadece, todo aquele que vai ao encontro daquele que sofre, que entra no meio, se assemelha ao grande, ao principal, ao maravilhoso, ao tremendo e extraordinário intercessor que é Jesus. Então, por isso que Jesus ama quem intercede de coração, que tem compaixão. Essa é a forma de interceder. Não é interceder por interceder, mas procure saber o motivo. Vai escutar o problema, acolha, ore por fulano. Não, mas o que é que fulano tem? Qual é o problema? Qual é a situação? Converse com o outro. Traga para o seu coração e você vai se assemelhar a Jesus. Amém? É isso que e foi isso que aconteceu com Nossa Senhora. Ela teve compaixão e ela levou ao filho. Jesus sempre nos dará uma resposta. Amém? Que Jesus te faça intercessor resgatiano. Que Jesus te faça um homem ou uma mulher que ora pelos outros, que intercede pelas causas, que está num campo de batalha lutando para salvar vidas. O Senhor te abençoe e te guarde, te ilumine e te dê a paz. Amém. Viva essa palavra da Lectio Divina. Você leu, você meditou, agora você ora. Senhor, dai-me a graça de ter um coração de intercessor. Me dai a graça, Senhor, de vivenciar essas tuas maravilhas que tu mesmo propõe para mim. Se chega para mim, Senhor, é porque, de certa forma, tem tua santa mão, há um mistério envolvido. Me faça ser o intercessor segundo o teu coração. E que todos os teus discípulos, as tuas ovelhas, possam crer mais em ti e crescer na fé. Obrigado, Jesus. Obrigado por me amar. Obrigado por acreditar em mim. Bendito seja teu nome. Silencie diante de Deus. Acolha essas palavras. Silencie diante de Deus. Acolha essas palavras. Deus te abençoe. Tenha uma semana de intercessor. Fique na paz.